Boa noite, Jair, Shelly Andressa, minha Dinda Nazaré, querida, Flávia, Bia que é quem indicou, né, o estudo de hoje, capítulo 102, vou até marcar aqui, para quem for entrando, a gente já deixar aqui fixado, capítulo 102 do Fonte Viva, regozijemo-nos sempre, indicação da Bia, sempre muito legal quando a gente consegue ter indicação de vocês, né? Essa semana foi uma semana, algumas pessoas vieram comentar comigo, né? Foi uma semana em que eu não consegui enviar nenhum capítulo do 5x5, tem hora que às vezes o trabalho material, né, nos pede um pouco mais de atenção e aí a gente tem também que atender, né? Mas tudo indica, né, que eu vou conseguir manter o compromisso no final de semana, fazer uma pá de gravações aí para a semana que vem a gente manter aquele estudo diário. Queria dar boa noite para Mônica, para Rose, para Heloísa, para o João, para Jamila, para o Marquinhos. Deixa eu ver se eu pulei mais alguém aqui que tem entrado. Daniel, Luiz, Zenar04. Bem-vindos, muito bom encontrar vocês aí para a gente fazer mais um estudo. Foi uma semana tão difícil, teve momentos que eu cheguei a duvidar se ia conseguir fazer o estudo. Mas tudo acontecendo bem, a gente conseguiu estar aqui, esse horário fixado, já é um horário que a gente vai deixando, vai construindo. Sandra, bem-vinda, boa noite. E que a gente vai dedicando e vai deixando esse pensamento, essa reflexão. Sempre que vocês lerem alguma coisa, às vezes no culto do Evangelho no lar, às vezes por alguma indicação. Daniel, boa noite, meu caro. Sempre o Daniel trazendo boas participações. O Gui, Bruno, olha aí meu filhote aí entrando também. Bruno, meu amigo, camarada de tantos anos, foi quem me presenteou com essa coleção Fonte Viva, né? O Bruno entrando aí. Helena, boa noite. O Bruno que sempre falou, né, quando ele, lá mais pra frente, né, muito no futuro, mas no dia que ele desencarnasse, a primeira coisa que ele ia fazer no mundo espiritual seria perguntar aonde ele encontraria a coleção Fonte Viva, porque é realmente um estudo que com certeza não vai ficar com a gente por uma única existência, é um estudo que vale aí, a gente vai carregar com a gente por muito tempo. E desde que ele me presenteou e me contou, me confidenciou essa história, que eu tenho esses livros muito em conta, né? Assim, estão muito próximos em todos os momentos. Então, como eu dizia, hello Guigo, aí acompanhando, filhote. Dani entrou, Flávia, boa noite, bem-vinda. Então, como eu dizia, a Bia indicou, Sueli entrando também, boa noite, querida Su. Se vocês tiverem alguma indicação, quer seja pelo Instagram, quer seja pelo WhatsApp, quer seja, fala que, enfim, são muitos capítulos cada livro e a gente traz para o estudo, traz para a reflexão e aqui a gente vai pensar, a gente vai levar, a ideia é que não termine aqui, né? A gente comenta aqui e daqui a gente leva, daqui a gente vai trocando, vai trazendo, enfim. Queria agradecer, um monte de gente tem compartilhado, tem mandado aí para colegas, conhecidos, dividido com muita gente. E a ideia não é virar youtuber, né? A ideia é que a gente possa debater aqui entre nós, entre 10, entre 20, entre 15, mas para cada um vai chegar do seu jeito, porque as coisas são assim, as experiências, elas são sempre individuais, elas são sempre individuais. A gente pode, todo mundo passa pela mesma experiência com um toque, um olhar
uma visão individual, que não é igual a de ninguém. Então, quantos a gente conseguir atingir, geralmente quando eu estou achando, sempre desde o início do projeto, a gente já teve 50 episódios do 5x5 com o Emmanuel. E desde o início, no momento que eu falo assim, caramba, acho que eu vou parar um pouco, acho que não tá, chega alguém que fala assim, olha, mandei para um amigo meu que gostou, olha, uma amiga minha está precisando, então eu vou e continuo. Porque a ideia não é a gente atingir 1.000, 2.000, né? A ideia é a gente fazer por um, né? É a gente conseguir fazer por mais uma pessoa, mais um. Se a gente conseguir ajudar mais um, se a gente conseguir dar mais um passo, a gente já está indo muito além. Bom, temos aí 6 minutinhos, já estamos com um grupo bacana, muito legal. Boa noite a Jéssica, a Larissa, que entrou agora. Bem-vindas e vamos começar. Quem tiver a mão, Fonte Viva, tá? No seu capítulo 102, é isso, Michel. Se atingir um coração já é uma vitória. A gente já vai, já consideramos uma grande vitória. Esse é o ponto mesmo. Regozijemo-nos sempre. E esse título, Emmanuel vai tirar de uma carta, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em que ele orienta, né? Olha a Aninha e Ana Lemos entrando também. Boa noite, Aninha. Bem-vinda, em que Paulo diz para os povos, e Paulo teve essa função de ser o grande publicitário cristão, né? Paulo, que enquanto Saulo foi o grande perseguidor, né? Ele depois se torna o grande publicitário do Evangelho, da Boa Nova, né? E ele faz muito isso através das cartas, das epístolas, que são maravilhosas. Haroldo Dutra tem estudos maravilhosos no YouTube sobre as epístolas de Paulo. Quem tiver tempo, tiver condições, às vezes eu coloco assim para lavar uma louça, às vezes eu coloco durante o banho para ouvindo áudio, às vezes eu coloco antes de dormir e durmo com Haroldo Dutra falando. Estudos que ele tem sobre maravilhosos, até porque Haroldo traduz do grego, do hebraico, então ele vai na essência das palavras, sobre as epístolas de Paulo, que é como Paulo publicizava aquelas vivências de Cristo, né? E Paulo fazia isso visitando as mais distantes regiões, numa época em que a locomoção não era essa coisa do avião sentadinho, a gente hoje reclama quando vem um amendoim e água. Paulo não tinha nada disso não. Paulo punha a cabeça para dormir em cima da pedra. Paulo enfrentava os maiores desafios, passou 3 anos solitários no deserto. Depois dele ter enfrentado a sua estrada de Damasco, ele enfrentou 3 anos de reflexões, de ajustes internos com ele mesmo, suas próprias quarentenas, né? Então é isso aí que o Daniel falou, era 2 dias da Tijuca até Niterói. E Paulo ia fazendo isso, andando, caminhando com um cajado na mão, só falando um boa noite para Alê e para o Ari, o glorioso Ari, amigo, parceiro também antigo, está sempre junto com a gente. Então Paulo diz nessa carta aos Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Veja que Paulo não está dizendo ali, olha, porque o verbo, né, o termo regozijo tem a ver com júbilo, com alegria, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte, se alegrem sempre. Se alegrem sempre. E aí, aos mais incautos, pode parecer que a ideia de se alegrar sempre é viver na alienação. Mas nós vamos ver que esse capítulo aqui, grande Weber, chegando aí Weber, boa noite meu amigo. Nós vamos ver que nesse capítulo aqui, Emmanuel vai deixar claro para a gente que a alegria sempre
está longe de ser um sinônimo de alienação. E olha o que ele vai dizer. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Então ele fala o seguinte: o evangelho, ele não pede para que a gente fique alegre só naquele dia em que a gente pessoalmente está feliz. Então assim, hoje, dia do salário, quinto dia útil, né? Hoje já mudou isso para muita gente, mas assim, dia do salário, aquele dia eu estou pessoalmente feliz, aí tudo pode, né? Aí tem dia que eu não estou tão bem, dia que o dinheiro acabou, limite do cartão apertou. Não, ele está dizendo o seguinte: o texto evangélico assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Salve Luiz, bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo ao grupo. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Por que eu enfatizei o termo respeitável? Porque aqui a gente já começa a ver que Emmanuel não está falando de uma alegria boba, uma alegria que me faz perder a noção da realidade, uma alegria que me faça fechar os olhos para as desigualdades do mundo, para as injustiças, uma alegria que me faça cerrar os ouvidos para os lamentos, para os pedidos. Não. O que ele diz é que não existe nada no mundo que não tenha condições de se transformar numa respeitável fonte de trabalho. E se pode virar uma fonte de trabalho, pode virar uma fonte de alegria. E se você junta trabalho com alegria, tem santificação. Só fazendo uma vírgula aqui para dar um alô para o meu querido amigo, professor Fernando Proença, que eu tive a felicidade de ser o primeiro dirigente com quem eu trabalhei na Ramatiz, né? No grupo de passe das 14 horas, mas ele me ensinou, foi muita coisa. Glorioso Fernando. Uma boa noite especial para ele e para Dora. Chegou agora, chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Bem-vinda. A própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. A própria natureza nos dá exemplos exaustivos nesse particular. Que particular? No particular de que tudo pode virar um motivo de trabalho, tudo pode virar um motivo de alegria, tudo pode virar um motivo de santificação. A Bia fala, essa parte ela achou incrível, porque nós reclamamos de tanta coisa, aí nos deparamos com essa fala de que não tem nada no mundo que não possa se transformar num motivo de trabalho. Então, a alegria que o Evangelho nos traz não é uma alegria que me faz ser um bobo alegre por aí, fingindo que não está acontecendo nada de problema, não. É uma alegria que nota os problemas. E uma alegria que, diante dos problemas que percebe, ela fala, opa, talvez tenha alguma coisa aqui que eu possa ajudar. E a gente sempre pode ajudar com alguma coisa. É que a gente, vaidosamente, não quer ajudar. A gente quer resolver. A gente não quer disputar uma partida. A gente quer o troféu. A gente quer a foto de campeão. A gente quer ser o melhor. E às vezes a gente tem que ter a respeitável posição de um trabalhador. De quem vai chegar ali e dar uma contribuiçãozinha. E como diz a gente quer reconhecimento, é isso. E para isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Para dispensar reconhecimento tem que ser muito corajoso. Muito corajoso, muito corajoso.
Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Então, olha só. Só depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas. Então ele pinta um cenário, Emmanuel vai pintar um cenário desolador, né? A tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas. A sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, quer dizer, aquele tronco caído que foi mutilado, vai ser dali que vão surgir os novos brotos, os novos gomos, que a natureza vai se renovar depois daquela tempestade. A vida resiste às tempestades, como diz a Heloísa. Resignação, aceitação das situações, mas com ação. E tem um detalhe interessante que a gente vai ler disso aqui, Luiz. Ó, a Andressa falando do esquecimento do mérito do trabalho. O mérito do trabalho por si. O trabalho em si já é um ganho. Por isso que Emmanuel fala do respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Olha como as coisas estão encadeadas. Porque o trabalho, ele já é a santificação de si mesmo, através de conexão da alegria. Quando você realiza qualquer trabalho com alegria, ele já se torna santo, ele já é sacro. Isso que é importante da gente entender, e a beleza que tem da gente entender. E como o Luiz diz, ó, que tem a questão da resignação, né? Boa noite, Alex, bem-vindo. O tronco vai deitar novos brotos, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol depois da tempestade. Falando em sol, surge a Silene. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Quem conhece sabe, não é por acaso. Aí olha o que tem a ver com o que o Luiz falou sobre resignação, que o Daniel falou sobre adaptação. Vejam bem, reparem só nessa parte. Somente o homem, herói da inteligência, aqui tem a fina, cirúrgica e necessária ironia. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Alguém já viu, quando tem assim, uma tempestade na natureza, no dia seguinte, algum animal que deixa de cumprir a sua tarefa? Uma abelha que deixa de produzir o favo de mel, uma borboleta que deixa de germinar, de polinizar as flores, uma minhoca que deixa de arar a terra, de criar o humus. Alguém já viu algum ser além do homem que diante do contratempo se revista, como diz Emmanuel, da caratonha do pessimismo e ainda use isso de justificativa para sair destruindo aquilo que lhe não pertence? Não existe. Por isso é que o Emmanuel tem uma fina ironia quando ele diz o herói da inteligência. E Emmanuel, quem conhece a passagem sabe que Chico, certa vez, teve um livro seu resenhado em um veículo de comunicação e foi chamado de verme e se entristeceu muito. E Emmanuel então apareceu para Chico Xavier e disse: por que você está triste? Ele disse: que eu fui chamado de verme. Você não soube? Você não viu? Fui chamado de verme. E Emmanuel disse para ele assim: olha,
não te compares ao verme. Procurem depois esse texto inteiro, porque ele é muito edificante. E pode parecer que há uma maldade de Emmanuel quando fala isso, né? A gente olha assim e fala, caramba, ter um guia espiritual como Emmanuel não é fácil. Pode parecer que era uma mão dura de Emmanuel. Não te compares a um verme. Mas ele não falava isso à toa, não. Porque depois ele vai fazer uma explicação para Chico Xavier, em que ele vai dizer que o verme, ele dia após dia, sem reclamar, sem questionar, sem indagar, sem mau humor, ele cumpre com o seu trabalho e com o seu compromisso. Como disse a Bia, alguns comentários acima, com o seu sacro ofício. Por isso que a gente tem sacrifício. É o sacro ofício. É o ofício com o que eu me comprometi. Então o verme que Emmanuel amorosamente ensina a Chico Xavier, ele fala o seguinte, não te compara com ele não. Porque ele nunca ficou triste porque chamaram ele de verme. Ele nunca se entristeceu se comparassem ele com o humano, dizendo que ele é melhor, que é pior que o ser humano. Nunca. Ele faz o que ele tem que fazer de forma constante, de forma objetiva. Isso é que a gente tem que aprender com os mais elementares seres. E está aqui. Só o homem, herói da inteligência, é que se permite essa reclamação. Você não vê em nenhum documentário da National Geographic Video nenhuma gazela reclamando porque é perseguida pelo guepardo. Você não vê isso na natureza. A natureza cumpre o seu trabalho. E nós, que somos dotados dessa responsabilidade, do livre-arbítrio, a Bia fala, a natureza nunca falta ao trabalho, né? Já imaginou uma abelhinha pedindo um atestado médico? Não existe. Não existe. Não existe nenhum animal que peça atestado médico. O único que pede para faltar ao trabalho é o ser humano, né? Então, é o aprendizado que a gente tem, né? Da disciplina. Isso que Emmanuel falou para Chico. Quem viu, né, o filme sobre Chico Xavier sabe que tem aquela cena forte, né, impactante, né? O que você sabe que você precisa? Ter 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. E Renato Russo já falou, né? Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Está lá na letra de Renato Russo. Seguindo aqui, a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Muita gente tem falado de vitamina, de elementos que nos têm faltados nesse momento de isolamento, distanciamento social, que a gente não está pegando sol, que a gente não está tendo contato com a natureza, está ficando em casa. Pois bem, se a gente deixa de ter alguns elementos na nossa alimentação, o nosso corpo sente. E isso pode comprometer. O nosso corpo espiritual, ele também sente necessidade de alegria, de esperança. Porque se nós somos centelhas divinas, se nós somos herdeiros do Pai, se nós somos a presença de Deus dentro de nós, a nossa essência é esperança, a nossa essência é o bem, a nossa essência são as coisas, é o maravilhar-se com o mundo, é a certeza, é a felicidade. Então, quando o nosso corpo espiritual fica muito tempo com ausência desses elementos, a evolução fica deficitária. Em algum momento a gente vai precisar ter doses
mais, digamos assim, cavalares desses elementos, mas de forma sustentável. A gente não pode buscar as alegrias fugazes, as alegrias fugidias, não. A gente precisa das alegrias que são sustentáveis, do maravilhar-se com a simplicidade da natureza, como diz a Andressa, do maravilhar-se com a possibilidade do trabalho, da evolução, da santificação de tudo que nós temos recursos para fazer e para viver, né? Isso é o que nos sustenta. É como um alimento material. Se você está com muita fome e come algo que pareça muito saboroso, mas que não tenha nutrientes, que não tenha fibra, que não tenha vitaminas, que não tenha aquilo que o corpo precisa de fato, você come, se empanturra, mas logo depois sente fome de novo. Por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Porque quando você tem fome, você precisa comer aquilo que o teu corpo necessita. Aquilo que o teu corpo de fato precisa. Quando você dá aquilo que o teu corpo precisa, e assim são com essas sensações, com as alegrias. Se você busca alegrias, sentimentos, sensações, prazeres fugidios, fugazes, que estão naqueles elementos que nos enganam, que nos deturpam a mente, né? Você vai ter aquele êxtase momentâneo, mas depois vai vir uma depressão. Aí vira aquele movimento sísmico, né? Do alto e do vale, do alto da depressão. Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio e buscar a alegria no que concerne ao nosso trabalho. Trabalho é divino compromisso, diz a Sueli, guiando-nos os passos, mãos marcadas, exatamente. O Daniel lembrando do Big Mac, é isso. Às vezes você entra lá não é que você não possa comer, né? É que tem hora que é gostoso mesmo. Você vai pro lanche. Não tem problema, tem reprimenda aqui não. Mas você sabe que aquilo ali é um lanche. Você não pode achar que aquilo ali vai substituir os nutrientes que você precisa. É isso que a gente precisa ter, essa consciência. Essa consciência. Eu posso me alegrar com coisas fugazes, desde que eu saiba que ela é fugaz. O que eu não posso é fingir que ela não é fugaz e que ela é a minha alegria permanente. Aí vira um vício. Aí vira um vício. E se virar um vício, começa a virar uma grande bola de neve. Uma coisa vai ficando maior do que a outra. E a gente não vai sustentando. Emmanuel continua aqui. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. O engrandecimento de todos. De todos. É quando a gente percebe que só cresce quando todo mundo cresce. Que só vale quando todo mundo está junto. Senão não vale. Senão não tem graça. Por isso que Hilário, companheiro de André Luiz, na maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que se inicia com o livro Nosso Lar e se estende por mais 15 títulos, num determinado livro pergunta ao mentor de André Luiz: mas o que é o bem e o que é o mal? E a resposta é maravilhosa. O mal é tudo aquilo que é bom, mas que eu quero só para mim. Tudo aquilo que é bom, que eu quero só para mim, é o mal. Por isso que Emmanuel vai falar que toda hora nós somos desafiados ao trabalho para o engrandecimento comum, o engrandecimento de todos. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos
e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Às vezes o que a gente precisa é um bom sorriso, é uma boa palavra, é a restauração do equilíbrio pelo teu processo. E como é que você faz isso? Faz o que você pode. Faz o que você pode. Hoje eu estava com um ente querido meu no hospital, estava fazendo tratamento, estava sendo atendido, uma fila para um atendimento, e a pessoa que estava na minha frente começou a discutir com a pessoa do atendimento. E eu ali percebendo que as duas pessoas tinham razão. Tanto a pessoa que estava defendendo o seu ente querido e que não estava tendo as condições de atendimento devidas, quanto a outra pessoa que estava fazendo o melhor atendimento que pode, mas diante da falta de recursos não tinha mais o que fazer, além do que a resposta que estava dando. E ali iniciou-se uma discussão até que a pessoa que estava sendo atendida foi embora. Obviamente, eu era o próximo a ser atendido, diante de mim tinha uma pessoa absolutamente estressada para me atender. E eu precisava da ajuda dela. Então eu com máscara, porque agora nós andamos com máscara, né? Proteção facial, todo aquele aparato, sorri com os olhos, porque agora nós aprendemos a sorrir com os olhos, e os meus já são quase fechados, sorrindo, então eles praticamente se fecham, né? Então eu disse: oi, tudo bem? Queria te pedir uma ajuda, primeiro te dar bom dia, agradecer aí pelo que você vai poder fazer por mim. Eu estou precisando de uma ficha para o meu tio, que ele está aguardando para o atendimento. Então naquele momento, não é que o Rafa é santo, todos nós. Eu só cortei um processo que, se eu chego duro, a outra pessoa também está vindo com dureza, vai se chocar e vai causar um problema para todo mundo. Porque ali todo mundo tinha razão. Então a todo instante nós estamos podendo trabalhar para o engrandecimento comum. E aí quando ela viu que eu estava desarmado, ela desarmou, largou as próprias pedras. E aí quem estava atrás de mim na fila, ela perguntou quem tinha a mesma questão que eu para resolver, quem estava procurando a mesma ficha, coisa e tal, não sei o quê, e ela soltou as pedras. Às vezes o que a gente pode ajudar é isso, é o que o Daniel falou, amenizar o clima, é ser alguém que solta pedra. E não precisa fazer isso espalhafatosamente não, tipo, tô aqui, me dá as pedras. Faz devagar, faz com um sorriso, muda o assunto. Às vezes, sem ninguém perceber, você muda o assunto e tira aquele assunto que estava causando um atrito. E às vezes é uma pessoinha num grupo grande que depois chega e fala assim: olha, eu notei que naquele momento você falou tal coisa, né? Aí você fala: você percebeu? Pois é, eu estava achando que estava ficando meio pesado o clima. Aí a pessoa fala: é verdade, eu percebi naquele momento, né? Às vezes é isso, é um bom dia, né? É um bom dia que alguém precisa, e quem precisa às vezes nem sabe que só precisa de um bom dia. Quando recebe até se assusta. Quando recebe até se assusta, né? Por isso que Emmanuel fala: não tem ninguém que seja tão infeliz, nem ninguém que seja tão pobre que não seja capaz de dar algum pensamento, algum gesto que melhore para quem está ao seu redor, né? Para o engrandecimento comum. Lembrando que Emmanuel vai bater muito nessa tecla. Nós estamos na nona live de estudo. Em todas elas, Emmanuel vem trazendo isso, vem batendo nessa tecla. O engrandecimento comum. O que eu faço é para todos. E só tem graça quando é todo mundo participando. Quando é todo mundo recebendo. Quando é coletivo. Quando eu percebo que o jogo só tem graça quando é ganha-ganha, a coisa muda. E aí, essa orientação paulina do regozijo sempre para de ser algo tão estranho. Para de ser algo que parece impossível. Vira algo que eu falo: opa, mas não é que dá para eu me alegrar sempre mesmo? Não é que todo momento dá para eu me alegrar? Porque todo momento eu tenho uma possibilidade de trabalho, de ajudar, de fazer alguém?
Quando eu percebo que o todo... Isso aí, Luiz. Quando eu falo do todo, quando eu percebo do todo da coletividade, e eu entendo que sou capaz de fazer o que Jesus fazia, que às vezes a gente fica muito preso às ações que nos pareceram miraculosas de Jesus. Mas a beleza do que Jesus fazia era a sua presença pacificadora, era a sua capacidade de transmitir esperança, era o seu amor capaz de transformar aqueles que não acreditavam mais. Esses eram os milagres de Jesus. Não era fazer o cego enxergar. Essa era a parte material do que nós chamamos de milagre. Mas o que impactava o todo é porque ele chegou para o cego de Jericó e falou assim: meu irmão, o que quereis? Olha como é bonito, porque Jesus, ele sequer tem a empáfia de, diante de um cego, determinar o que o cego queria. Porque se sou eu já falo, não, se é o cego ele quer ver. Não tenha dúvida que ele quer ver. Eu estou dizendo o que o outro quer. Olha o senso de humanidade de Jesus. Ele pergunta, quando ele ouve o cego de Jericó chamando ele na multidão, ele se encaminha até o cego e pergunta: meu irmão, o que quereis? E ele então responde: quero ver. E ele diz: a tua fé te salvou. Com aquele gesto, o milagre de Jesus não é que aquele cego passasse a enxergar. O milagre de Jesus foi a quantidade de pessoas que passaram a enxergar a cura pela fé naquele momento. Isso a gente não conseguiu ter registro. Isso não está registrado em nenhum evangelho. Isso não está, é um número que nós não temos ideia de quantas pessoas presenciaram aquela cena e foram tocadas por aquele gesto de Jesus. Então, os 3 anos evangélicos de Jesus, os seus grandes milagres, se revelam e se revestem nessa capacidade criativa, nessa capacidade revigorante da fé. Porque a fé, ela não tem a ver com religiosidade. Divaldo Franco diz que todo ser humano é dotado de fé, porque se não houver fé, o ser humano sequer diz assim: olha, amanhã eu te ligo. Porque você dizer amanhã eu te ligo já é um gesto de fé. Porque você tem fé que amanhã estará aqui para fazer uma ligação. Isso já é fé. Então é essa característica de Jesus, de revigorar, fortalecer, fazer renascer a fé para todos, através de um que faz a vida de Jesus essa maravilha. E que só por ela a gente já deveria se maravilhar. E até hoje, ao estudarmos, ainda estamos aprendendo a ver, como diz a Sueli. É verdade. A gente ainda está como o cego de Jericó, respondendo a Jesus: Senhor, queremos ver. Nos ajuda. E ele está dizendo para a gente: olha, o que te cura é a tua fé, meu irmão, minha irmã. Como é que está a tua fé? Ela é que vai te curar. Diz aí, né? Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lembra que a ausência de alegrias e esperanças cria uma evolução deficitária? Pois é, tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. Por isso que é importante a gente ter sempre a garantia, a certeza, tá o tempo inteiro ali lubrificando, igual a gente faz com o carro, né? A gente não troca óleo de carro, a gente não passa óleo nas portas, né? Para que parem de fazer barulho. A gente tem que fazer isso com a nossa alma. Às vezes a gente cuida tanto da nossa casa,
cuida tanto dos nossos móveis, dos nossos imóveis, dos nossos automóveis, e não cuidamos daquilo que somos. E não somos esse corpo não, tá? Temos esse corpo, mas somos espíritos imortais, né? É necessário, olha aí, Daniel, você que falou em despertar, né? Fazer despertar, que a Denise falou, de acreditar na vida. Ó, a Silene falou aqui da renovação. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Então, quando eu estava lá diante de um atendente brigando com uma pessoa, aquela ali era a minha experiência. Claro que eu queria estar num local maravilhoso, com uma atendente sorridente, feliz, com vários atendentes disponíveis para toda aquela fila em que eu estava. É óbvio que eu queria. Mas Emmanuel nos lembra, a experiência é o que é. Não vai mudar. Não vai mudar pelo ódio, não vai mudar pela queixa, não vai mudar pelo desânimo. Ela seguirá sendo. A pergunta é, diante dessa experiência, o que você tira? Porque com ódio, com queixa, com desânimo, a gente não tira nada. Agora, com trabalho, com alegria, com santificação, a gente tira valiosas lições de cada experiência. E a experiência, ela seguirá a mesma. O dia tem 60 minutos, 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Se você passar uma hora inteira com ódio, com lamentação, com desânimo, ela terá 60 minutos. E você terá perdido aquela hora. Agora, se você passar uma hora com alguma esperança, com alguma alegria, por um trabalho santificante, aquela hora pode sim se multiplicar. Mas ela terá sempre 60 minutos. Porque cada hora só tem 60 minutos. E a experiência é o que é. Isso é uma frase que parece tão simples, mas é tão forte e tão simbólica para a gente. Nossos companheiros são o que são. A gente olha em volta, cada um é o que é. Cada um está dando o melhor de si, por pior que nos pareça no nosso julgamento. Mas cada um está dando o melhor de si. E olha que Jesus amorosamente nos alertou. Cuidado com a régua que você está usando, meu irmão, para medir o teu amigo. Porque com a régua que você medir ele, você vai ter que uma hora usar para medir você. Uma hora você vai ter que usar essa régua para medir você. Aceitar e agradecer as dificuldades muda a nossa visão sobre a situação vivida. É isso que a Andressa falou. A situação, ela não muda. O que muda é a nossa visão. É o cego de Jericó. É Jesus perguntando para a gente, meu irmão, o que você quer? E estamos lá dizendo, eu quero ver, Senhor. Então ele fala, meu irmão, a tua fé vai te curar. Então aceita e agradeça as dificuldades, que você vai mudar a visão. Por mais que seja difícil, sobriedade, lucidez, fé, esperança, quando algo desfavorável acontece, nos ajuda muito, como lembra a Amanda. Saragossa diz o seguinte, ajoelhe e reze e a fé virá. Tem hora que é difícil ter fé mesmo. Tem hora que a gente acha que está tudo desabando. A gente só olha para a tempestade. Nessa hora, segue o filósofo, ajoelha e reza, que a fé vai vir. Tem hora que a gente tem que ir pelo formato. Tem hora que a gente tem que ir pela força. Não adianta esperar a filosofia chegar, não. Faz o hábito. E aí o hábito faz o monge. Se eu não estou conseguindo, senta ali, ajoelha e começa a rezar. Vai no Pai Nosso. Abre o Evangelho, abre o Fonte Viva, qualquer livro. Começa a ler. Começa a ler. Né? Exatamente como diz aqui o Daniel, entrego, confio, aceito e agradeço. Esse mantra, né, que está aqui atrás.
É isso, é exercício de fé, Heloísa. Tem hora que a fé precisa ser exercitada, igual malhação mesmo. A gente reza exercitando a fé. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Então, o pedacinho que a gente recebeu é o pedacinho que a gente precisa para melhorar. Recebemos aquela fatia de bolo certinha, calculadinha. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo com boa vontade, que é aquelas duas coisas que não são dissociadas. Não tem como servir ao próximo com boa vontade sem exercitar o amor a Deus. Não tem como. Não tem como. Estão juntas. Estão unidas. Não tem como. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, quer dizer, quem já chegou e percebeu, e parou e falou assim, olha, quando eu mudo a visão sobre o que acontece, fica mais fácil para o meu lado, melhora para o próximo, melhora para todo mundo que está junto de mim, sabe que todas as criaturas e situações da senda, quer dizer, do caminho, são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Todas as criaturas são mensagens vivas. Deus se revela por nós através de nós mesmos. Como diz o Alex, aí está a felicidade. Aconteça o que for, quer dizer, para essa pessoa que já percebeu essa situação, acontece, tudo se desarruma, mas a alegria de ver a vida não muda. Tem gente que é assim, né? Tem gente que a gente chega junto, é contagiante, né? Dá uma alegria, a gente gosta até de estar perto da pessoa. É a pessoa que já começou a perceber isso. Já notou que o processo é assim, a minha visão não vai mudar. Eu não quero mudar o que está ao meu redor. Eu mudo a minha visão. E quando eu mudo a minha visão, eu mudo a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, eu começo a mudar o que está ao meu redor. Né? Às vezes a gente já está olhando lá na frente. Não. O que percebeu ele ainda está fazendo aqui atrás. Ele está fazendo só o quinhão, que é a parte dele. É a parte dele. Entusiasmo igual a Deus em si. Deus em si, né? Nesse sentido, finaliza Emmanuel, pois não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, porque Paulo era muito preocupado, tá? Paulo era muito preocupado. Paulo estava o tempo inteiro querendo saber se ele ia dar conta, depois de ter sido o perseguidor, se ele ia dar conta de divulgar o que ele precisava. Encontrou recurso aonde? Onde é que Paulo vai encontrar recurso? Na vida? Numa loja? Numa palestra? Não sabe onde é que Paulo vai encontrar recurso? Em si mesmo. Para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Para dizer aos seus amigos de luta, aos Tessalonicenses, aos Colonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas, enfim, a todos os povos para quem Paulo, aos romanos, se comunicou, dizer, alegrai-vos sempre. Porque toda situação de vida é uma situação onde nós podemos aprender. Cada pessoa que passa pelo nosso caminho, que atravessa a nossa jornada, que fala conosco, que nos ajuda, que nos fala, ele é alguém que traz uma mensagem viva de Deus.
Se aquela mensagem está vindo num formato ainda grosseiro, ainda bruto, é porque aquela pessoa ainda está naquele estágio. Mas lembre-se que o diamante vem do mesmo princípio que o carvão. O princípio, a essência é a mesma. Num estágio está como carvão, no outro está como diamante. Então o princípio é o mesmo. Se naquele momento está vindo como mais bruto, não se pega no entorno, não. Vai na essência. Tenta ver que mensagem é aquela que está chegando para você. E vai sempre chegar a mensagem divina quando nós percebemos que tudo é alegria. Alegria por ter compreendido o caminho. Quando eu compreendo o caminho, como diz o Weber, eu entendo que vai passar um monte de gente. E eu entendo que cada um que passar vai trazer uma mensagem. E vai trazer a mensagem a seu modo, a seu jeito, da forma que dá. Mas é uma mensagem divina. É uma mensagem de amor. E aí quem vai ajustar a frequência para decodificar aquela mensagem ali, sou eu, ajeitando a minha visão. Sou eu que vou falar com Jesus e falar assim, me ajuda a ver o que esse irmão está dizendo para mim. Sozinho eu não estou conseguindo. Aí às vezes eu preciso da fé. E às vezes eu preciso exercitar a fé. E eu preciso exercitar a fé de maneira frontal mesmo. Preciso parar, preciso me conhecer, preciso meditar, preciso orar, preciso vigiar, né? Então, essa alegria por estar no caminho aprendendo, das bem-aventuranças, né? Das bem-aventuranças, do casulo, como lembra o Daniel. Quando a gente entende a alegria de que a gente está no casulo, e que a gente vai sair do casulo, e que sair do casulo é encontrar um monte de gente, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. A gente começa a permitir que os milagres de Jesus sejam operados na nossa vida. Porque Jesus está o tempo inteiro junto da gente para realizar esses milagres. Né? Jesus está o tempo inteiro. É a gente que às vezes não permite. Às vezes é a gente que não deixa. Os amigos espirituais, eles estão o tempo todo pedindo para a gente, olha aqui. Às vezes é uma seta de neon apontando o caminho, brilhando, piscando. A gente ainda não percebe. Então, um texto que eu agradeço a Bia pela sugestão de texto. Reitero para quem chegou depois, quem ler algum texto que julgue interessante da coleção Fonte Viva, que queira trazer para os nossos estudos aqui da quinta-feira, sugiram que nós fazemos esse estudo. É maravilhoso quando vocês sugerem esse texto aqui, que nós sejamos capazes de exercitar essa alegria sempre. Sejamos capazes de dia após dia exercitarmos essa alegria diante de quaisquer que sejam os cenários. Não é, repetindo, não é uma alegria boba, não é uma alegria tola, não é uma alegria que ignora o que acontece ao nosso redor. Pelo contrário, é uma alegria que percebe o que está ao nosso redor e que entende a partir dali como é que eu posso tirar uma respeitável situação de trabalho, de alegria e de santificação. Gente, que tenha sido para vocês tão bom, tão edificante quanto foi para mim, né? Nós nos encontramos novamente na próxima quinta, esse horário. Eu sempre sugiro que ao final do nosso encontro, cada um a seu modo, a seu jeito, né? Não se turbe o vosso coração, como dizia Jesus. Cada um faça a sua prece, né? Do seu jeito, da sua maneira, que coloque aí nas orações para que eu consiga equacionar o meu tempo e a gente possa manter aí o nosso 5x5 com Emmanuel, que eu estou devendo, mas se Deus quiser, essa semana as edições diárias voltam para serem enviadas
e que quinta-feira que vem, às 7 horas, nós estejamos aqui reunidos. Agradecendo, depois apareceu o Alex, depois apareceu o Marco, depois apareceu o meu irmão Renato, depois apareceu, nossa, um monte de gente, todos vocês, Dani tinha aparecido antes, todos vocês que vieram, MRC Bueno, brigadíssimo, obrigado por vocês estarem aqui, foi muito bom e eu espero que quinta-feira a gente esteja aqui reunidos e que seja mais um estudo. Até lá, pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira. Tchau, tchau.